Vamos ler o verso 20. Glória a Deus. Alguém diga amém? Por essa época nasceu Moisés, um bebê especial aos olhos de Deus. Seus pais cuidaram dele em casa por 3 meses. Quando tiveram de abandoná-lo, fala comigo bem forte, abandoná-lo, a filha do faraó o adotou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. E certo dia, Moisés, com 40 anos, resolveu visitar seus parentes, o povo de Israel. Olha para quem está perto de você e fala assim: às vezes, visitar parente não é uma opção. Ok, continuando. Versículo 24. Ao ver um egípcio maltratando um israelita, defendeu o israelita e o vingou, matando o egípcio. Imaginou que seus irmãos israelitas entenderiam que ele havia sido enviado por Deus para resgatá-los, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, visitou-os novamente, viu 2 homens de Israel brigando. Tentando agir como pacificador, disse a eles: homens, vocês são irmãos, por que brigam um com o outro? Mas o homem que era culpado empurrou Moisés e disse: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Vai me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu e foi viver como estrangeiro na terra de Midian. Ali nasceram seus 2 filhos. Alguém diga amém em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é escondido, mas crescendo. Fala bem forte comigo: escondido, mas crescendo. Eu vou pregar estilo rapper MC Eberson hoje, para que você entenda tudo que Deus quer falar para você. Mas de cara eu já quero dizer para você: esse é o ano do seu crescimento. Vou falar mais uma vez: esse é o ano do seu crescimento. Só tem um detalhe que você precisa entender essa noite: esse crescimento não é para cima, esse crescimento é para baixo. Vou falar mais uma vez: esse crescimento é para baixo. É o que Deus disse para mim: filho, esse ano de 2024 eu estou escondendo a Igreja Vitória, porque parece que não está crescendo, mas nós estamos crescendo para baixo, com estrutura, com pensamento, com princípio de Deus, com fidelidade, com ousadia. Esse é o ano que Deus está colocando base na sua família, na sua casa. Eu não sei se você percebe isso, mas talvez se você tiver um pouquinho de um olhar profético, você vai ver que esse ano basta uma palavra sua que a sua família é toda restaurada. Estou com fé que essa noite para declarar isso para você. Essa noite Deus manda dizer para alguém aqui: esse ano Deus vai fazer crescer o amor, o respeito, vai fazer crescer a unção. Esse ano Ele vai fazer crescer tudo isso, porque a glória que vai vir sobre você e sobre mim é uma glória da segunda casa, e ela é muito maior que a da primeira. Alguém tem fé essa noite para celebrar Jesus comigo nesse lugar? Eu não sei o que está acontecendo, pastor, mas antigamente a Igreja Vitória, olha, parece que está saindo gente da igreja, está acabando a igreja. Vem para o Quarta-Flow, chega atrasado para você ver se você não vai ficar sem lugar. Sabe por quê? Porque não importa o que as pessoas pensam. Presta atenção: Moisés, o libertador de Israel, Deus trouxe Moisés para a terra para libertar o povo do Egito. E sabe o que acontece? Ele teve que ser escondido. Por 3 meses ele ficou na casa dele, escondido, porque tinha uma ordem para matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Toca alguém perto de você e fala assim: toda vez que um projeto de Deus muito grande se inicia na sua vida, o diabo vai fazer de tudo para parar você. Mas nunca se esqueça, mesmo escondido, Moisés estava crescendo. Então às vezes, profetiza com fé, às vezes você vai precisar ficar quieto, vai precisar se esconder no lugar secreto, mas é lá que o Espírito Santo de Deus vai dar mais músculo para você ter fé, vai te dar mais palavra no seu coração, vai te dar mais experiência. Está escondido, mas está crescendo. Está escondido, mas está crescendo. Está escondido, mas está crescendo. Alguém tem fé comigo essa noite? Diga amém. Eu recebo. Então é isso que acontece. Nós não temos pressa. Irmãos, eu não vejo a hora de um lugar maior. Eu amo isso, eu vejo a hora. Mas sabe o que eu aprendi?
Esse é o ano que Deus está movimentando as estruturas dessa igreja. E as pessoas, elas estão servindo a Deus com um amor que eu não sei explicar. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Você nasceu, que o apóstolo falou que é incrível. Eu sempre falo isso, eu sou o pior da igreja. Eu me sinto assim. Eu não me sinto digno de ninguém trazer água para mim, de ninguém fazer nada por mim, porque eu sou o pior da igreja. E é por isso que Deus me usa. Porque eu descobri que eu não tenho nada de bom, mas Jesus em mim é tudo. Eu descobri que eu não tenho nada para te dar. Eu não posso te dar nada, não posso dar dinheiro, não posso fazer nada por você. Mas o Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, se você estiver deitado, eu digo para você, levanta e anda. E você vai andar. Talvez você não está fisicamente, mas talvez espiritualmente você está deitado, prostrado. Eu estou aqui para te falar, há uma unção de Deus aqui apostólica para falar para você, levanta e anda. Mesmo escondido você vai crescer, mesmo guardado você vai crescer. Não importa, nada pode parar a semente que Deus colocou na nossa vida. A Bíblia diz que quem rega a semente para ela crescer é Deus. Me fala uma coisa, irmão, quem pode parar o agricultor? Quem pode chegar para Deus e falar assim, Deus, não faz crescer não. Não faz dar certo não esse negócio. Não faz dar certo não esse sonho. Não faz dar certo não esse emprego. Não faz dar certo não esse concurso. Quem pode chegar para Deus e falar isso? Fala para mim, quem? Ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. E se Ele falou, tudo pode passar. Pode passar os anos, podem passar os dias, podem passar tudo, as vagas, não importa. Se Deus falou, Ele vai fazer na sua vida. Sabe o que eu acho interessante nessa mensagem? A gente leu sobre Moisés, mas quando eu li essa mensagem, a gente está lendo em Atos, que é o Novo Testamento. E o Novo Testamento tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que foram homens que viveram na época de Jesus, a maioria deles discípulos de Jesus, que relataram o que viram. Mas Atos, quem escreveu Atos, possivelmente foi Lucas, um médico. E ele conta pra gente a história da igreja, quando começou, a igreja primitiva. Como é que foi quando Jesus foi para o céu? O que aconteceu? Ele começa a contar, ele fala assim, olha, teve um dia que eles estavam reunidos, e de repente veio um som como de avivamento sobre a igreja. Todo mundo falou em língua, rodopiou, falou cheira, batsuvarabás, o manto do remanto. E ele começa a contar as histórias. E quando chega no capítulo 7, ele fala de um cara chamado Estevão. Fala comigo, Estevão. Presta atenção, Estevão era um cara cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Era alguém que não enxergava com olhos naturais. Pega no seu olho e fala assim, a partir de hoje, nunca mais eu vou enxergar a minha vida pelos meus olhos naturais. Pelos olhos naturais, irmãos, a gente não sai daqui. Pelos olhos naturais ninguém faz nada. Pelos olhos naturais nem pagar o aluguel a gente paga. Mas nós não nos movemos pelos olhos naturais. Nós nos movemos por olhos espirituais. Ninguém está entendendo o que eu estou pregando hoje. Isso que está acontecendo com vocês. E esse cara, cheio de Deus, ele está pregando. Sabe o que a Bíblia diz? Que uma galera mente sobre ele e faz fofoca dele. Então não é só com você, fica tranquilo. Fofoca não é só de hoje, amém? Inventaram mentira dele a ponto de levar ele para a cadeia. E quando ele está lá, prestes a ser preso, perguntam para ele assim, Estevão, é verdade que estão falando de você? Aí ele fala assim, olha, deixa eu falar uma coisa. Aí ele começa a contar toda a história da Bíblia. Depois você lê, não tem tempo. Mas ele começa a falar toda a história de tudo o que acontece no começo, quando tinha Noé, quando teve Abraão, depois de Abraão teve Isaac, depois teve Jacó, aí teve as 12 tribos de Israel. Ele começa a falar que teve José teve lá, ele foi o governador do Egito, e depois ele conseguiu levar 70 famílias para lá, e depois o povo se encheu demais, ficou muito grande, só que veio outro faraó que não conhecia sobre José, e aprisionou o povo do Egito. Então o povo de Deus ficou aprisionado no Egito. Só que de repente, a gente chega nesse versículo. Nasceu um homem chamado Moisés, que era um bebê bonito aos olhos de Deus. Coloca na bochecha do seu irmão e fala assim, good, good, good. Bonitinho aos olhos de Deus. Bebê nunca é bonito. Eu lembro dos meus filhos quando nasceram, era uma cara de joelho. Nossa, não era bonito, né, amor? Mas aos olhos de Deus, que é o nosso Pai, é lindo. Quem está comigo, diga amém. Sabe qual é o problema aqui? É que nem Moisés sabia quem ele era. Olha o que Deus mostrou, irmão. Versículo
27. Ou melhor, olha o que Estevão fala de Moisés, no 22, olha isso. Mas o homem que era, 22, perdão, Moisés foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em quê? Em o quê? Mais forte, em o quê? E ações. Então presta atenção, Estevão, a história é assim, ele está falando sobre isso. No meio da conversa, ele começa a falar, e eu estou vendo os céus abertos, eu estou vendo os anjos, estou vendo Jesus à direita do Pai. Ele começa a ver o mundo espiritual. Sabe o que acontece com ele? Ele é apedrejado e morre. Mas Estevão era alguém que não andava pelos olhos naturais. Então pelos olhos espirituais, ele enxergava o real propósito das pessoas. Então ele olha para Moisés e fala assim, Moisés era um cara de boas palavras, de poderosas palavras e poderosas ações. Mas olha o que Moisés fala de si mesmo. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Olha o que Moisés fala de si mesmo para Deus. Olha o que ele fala. Moisés, porém, disse ao Senhor, Senhor, eu não tenho facilidade para falar. Mas Senhor, você está lendo comigo? Nem antes nem agora que falaste com o teu servo, não consigo me expressar, me atrapalho com as palavras. Então presta atenção, como é que Estevão fala que ele cresceu no Egito com a sabedoria de Deus e ele tinha poder nas palavras, sendo que Moisés fala que ele não sabia falar? Quem está certo? Quem está certo? Quem acha que é Moisés? Quem acha que é Estevão? Por quê? Fala comigo, porque Estevão enxergava pelos olhos espirituais. Estou perguntando para alguém aqui essa noite. Se você olhar pelo seu olho natural, você não tem nada de bom. Você é limitado. Você não sabe falar. Você se atrapalha com os sentimentos. Você se atrapalha com as emoções. Você se atrapalha com a sua rotina. Você se atrapalha com tudo. Mas se você chegar perto de alguém que tem olhos espirituais, você vai descobrir o seu chamado, o seu propósito em Deus. Podem falar para você que você não sabe falar, mas quem tem olho espiritual sabe falar. Ele pode não saber falar para os homens, mas para Deus a voz dele é uma voz profética. Vou falar mais forte. Sabe o que eu ouvi da Raíssa hoje? Eu ouvi uma coisa que ela nunca falou para mim. Olha o que ela falou para mim, irmã. Ela falou assim, sabe qual é o problema do Everson? Eu estava dedando eu para minha mãe. Ela faz isso quando minha mãe está aqui. Sabe qual é o problema do Everson, sogra? É porque ele sempre enxerga e acredita nas pessoas. Ele consegue olhar para as pessoas, como é que você disse? E enxergar o valor que nem a pessoa sabe. Só que o problema é que quando a pessoa se vira as costas, ele se frustra, porque ele enxergou um valor, ele acreditou, ele confiou. Eu falei assim, caramba, é verdade. E na hora o Espírito Santo veio dentro de mim e falou assim, é porque você está vivendo com olhos espirituais, meu filho. Então você não vai enxergar um Moisés que não sabe falar. Você vai enxergar Moisés que é poderoso em palavras. Quem está aqui comigo em nome de Jesus? Talvez hoje você olhar pelo natural, o seu marido não é nada. O seu marido talvez não é a pessoa certa. O seu marido pode ser, meu marido, você pode olhar vários defeitos. Mas se você for uma mulher de Deus e falar assim, a partir de hoje eu vou olhar com os olhos espirituais, eu te garanto que a sua oração com o joelho no chão vai transformar esse homem no homem que Deus quer que ele seja. Quem está aqui comigo em nome de Jesus, diga amém. Você precisa entender, essa é uma chave para você. Parece que você não está crescendo, irmão. Parece que as coisas não estão funcionando. Só parece, porque está escondido. Mas vai chegar a hora que Moisés vai precisar assumir o seu chamado, o seu propósito. E a minha oração essa noite é para falar para alguém aqui. Você veio para cá hoje, está escondido. Deus manda dizer para você, continua firme. Não acabou, não terminou. Pelos olhos espirituais eu declaro sobre a sua vida, está crescendo. A unção está crescendo, a graça está crescendo, a vida financeira vai crescer, está crescendo. Quem está comigo aqui em nome de Jesus? Levanta sua mão bem alta e diga assim, em nome de Jesus, eu me aproprio de todo o crescimento que Deus tem para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus. Quem sabe, quem descobre quem é, nunca mais quer ser ninguém além de si mesmo. O problema é que você está escondido pensando no outro. Moisés, sabe, olha que coisa maluca, Moisés foi um rejeitado. Presta atenção, irmão, a gente fala sobre Moisés e a gente lembra do cara que abriu o mar. Mas ninguém sabe as frustrações dele. Presta atenção, Moisés foi rejeitado. Sabe por quem? Pelos pais. Que isso, pastor? Está na Bíblia, o próprio Senhor falou, ele foi abandonado pelos pais.
Moisés não queria saber que se tinha lei ou não. É o filho, não importa. Ele era uma criança, ele se sentia rejeitado. Aí sabe o que acontece? Ele decide ver o povo dele. Ele fala assim, eu vou lá ver como que está meu povo. E ele chega lá para os parentes dele que estava escravo e vê um egípcio maltratando o israelita. Sabe o que ele faz? Ele mata o egípcio. Na cabeça de Moisés, fez a coisa certa. Quem está comigo, diga amém. Está comigo? No outro dia, ele vai lá de novo para ver o povo de novo. E aí não vê mais um egípcio brigando com o israelita. Ele vê 2 israelitas, 2 irmãos. E ele fala assim, gente, para de brigar. Ele nem brigou, nem matou. Ele só falou assim, gente, para de brigar. Vocês são irmãos. Que eu sempre falo para o Malu e para o Judá na casa. Todo pai que tem 2 filhos fala isso. Para de brigar, são irmãos, divide o brinquedo. Aí sabe o que acontece? O próprio irmão falou para ele, sabe o que? Quem você pensa que é? Irmão, olha o peso dessa frase. Quem você pensa que é? 27. Para se achar juiz e líder de nós. Sabe o que significa isso? Ele foi rejeitado pelos pais, abandonado pelos pais. E agora as pessoas estão abandonando ele. As pessoas que eram para abraçar ele abandonam ele. Mais uma vez. Justamente no lugar do chamado dele. Toca o ombro de alguém e fala assim, você sabia que exatamente na área que Deus quer usar você, que vai aparecer as maiores frustrações? Ele foge para o Egito, para o deserto, perdão. E ele fica no deserto escondido. Então quando ele chega para Deus, ele está com o coração de rejeitado. Quem é rejeitado pelos homens não consegue enxergar o seu valor. Talvez foi isso que aconteceu com você. Você foi rejeitado por um relacionamento. Você foi rejeitado por alguém que você amava. Eu não sei qual foi o peso da rejeição que você sentiu. E a pior de todas é pelos próprios pais. Mas eu estou aqui para te falar, irmão, como profeta de Deus. O mundo inteiro pode ter rejeitado você. Deus te acolheu. Deus sabe o seu nome. Deus sabe o seu propósito. Deus sabe o seu valor. Então para de dar ouvido para quem está perto de você falando asneira. Para de dar ouvido para as vozes dos outros falando que você não vai dar em nada, que você, quem pensa que você é, quem você pensa que é. Para de dar ouvido para essas pessoas, porque quem fala que você é o seu pai, que é Deus. Quando falam para ele, quem você pensa que é para ser líder, Deus vem e fala assim, eu te escolhi como líder. Quando fala para assim, quem você pensa que é para ser juiz, Deus fala, eu te escolhi como juiz, toma aqui as leis, você vai governar, pega as leis e seja juiz do meu povo. Não importa se as próprias pessoas da sua casa julgaram você, eu sou o seu Deus, eu sou o grande eu sou. Pega a sua vara aí, abre o mar, pega esse povo, tira do Egito, que eu vou usar você, mas vale a minha palavra do que a palavra dos outros. Deus manda dizer para alguém aqui, esse ano ainda é o ano mais incrível da sua vida. Não importa o que você ouviu ao seu respeito, pelo amor de Deus, alguém com fé nessa noite aqui, não importa o que você ouviu ao seu respeito, o que vale é a palavra de Deus. A palavra de Deus é mais poderosa. Onde está meu baterista? A palavra de Deus é mais poderosa. A palavra de Deus é mais poderosa. A palavra de Deus é mais poderosa. Alguém tem fé comigo aqui essa noite? Dê um glória a Deus para acordar o Lucas na batera. Aleluia. Fique em pé no seu lugar. Vamos crescendo aqui, vamos crescendo aqui. Vocês sabem a música. Essa é uma noite profética. Nós não estamos aqui para olhar naturalmente o seu coração, porque naturalmente nós não vamos enxergar nada. Quantos acreditam no profético, digam amém. Nessa noite nós estamos aqui para enxergar com olhos espirituais. E nós vamos orar por você. Você que deseja sair daqui incendiado, ativado, renovado, com unção, com palavras de Deus, hoje é o dia de você receber a palavra. Levanta sua mão bem alto, diga assim, em nome de Jesus. Essa noite eu declaro que os meus olhos estão em Ti. Essa noite eu profetizo, eu não vivo pela palavra dos homens, eu vivo pela palavra de Deus. Ele me conhece, Ele sabe o meu nome, Ele está comigo, foi Ele quem me formou.
Em nome de Jesus, levante sua mão, contigo sua mão erguida. Eu quero orar por você. Deus, eu declaro essa noite, uma noite de desatar profético aqui. Eu declaro em nome de Jesus, ministérios que estavam escondidos, pessoas que esconderam o ministério, porque estavam frustradas. Eu declaro em nome de Jesus, continuou crescendo e chegou a hora de frutificar. Eu declaro em nome de Jesus, ó Pai, que venha a Tua palavra sobre nós essa noite. Nós estamos vendo os céus abertos, os anjos de Deus sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem tem fé para glorificar Jesus aqui? Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Se você sabe, adora o Senhor bem forte, vamos lá.